Bem, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Vetor Editora, né, pela confiança e pela parceria da gente poder desenvolver esse trabalho, né? Mais um ano a gente está aqui, né? Agora para falar, né, novamente sobre o Setembro Amarelo, sobre essas questões de saúde mental nesse webinar. O objetivo da gente é poder esclarecer algumas dúvidas, né, trocar experiências. Assim que vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, fiquem bem à vontade, pode me mandar no chat. Assim que eu for visualizando, eu vou respondendo. Vou tentar responder o máximo possível. A gente traz uma série de visões e de pensamentos, né, com relação a todas essas questões que envolve a questão da prevenção do suicídio. E um dos maiores objetivos da gente é poder trabalhar justamente essas questões. Eu me chamo Edmar Costa, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em psicologia hospitalar, sou especialista em terapia familiar sistêmica, especializando em suicidologia também. Eu faço parte da BEPSI, que é a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio, e faço parte da SULAC, que é a Associação Latino-Americana de Suicídio. O objetivo da gente é fazer um trabalho sobre a prevenção e a pós-venção do suicídio, no sentido de poder abranger o maior número de pessoas que a gente possa, né, para que justamente as pessoas não cheguem a esse fim tão trágico que é o suicídio. E a ideia de falar de saúde mental é justamente trazer a consciência, né, para o cuidado que a gente precisa ter dentro das questões da prevenção do suicídio, tá? A gente vive hoje uma situação muito atípica, né? A gente vive um novo momento no país e no mundo, onde a gente vive essa pandemia, que nos traz um isolamento, um distanciamento social. A gente não está podendo fazer uma série de coisas por conta da pandemia, e a gente precisa pensar, né, em soluções para lidar com esse novo momento tão delicado que a gente está vivendo. Apesar das incertezas, né, das ansiedades, vem aí um aumento significativo do estresse, vem uma maior instabilidade econômica, né, e emocional, né, consequentemente, e a gente precisa, então, pensar nessa perspectiva tanto da saúde, quanto da saúde mental, quanto da saúde pública, porque o suicídio, ele é um problema de saúde pública, e a gente vive hoje um outro problema de saúde pública, que é a pandemia, né? A gente precisa pensar em saúde mental o ano todo, na verdade, para que não ter que discutir sobre o suicídio somente no mês de setembro. Então, a gente precisa, o tempo todo e o ano todo, poder falar sobre essas questões do suicídio, justamente para a gente abarcar o maior número de cuidados possíveis de pessoas, de situações e de crises, né? E a gente precisa pensar isso. E por que eu preciso pensar, né, a saúde mental? Justamente por isso. Porque eu preciso pensar o momento que a gente vive, eu preciso pensar a questão do estresse que isso tudo me provoca, né? E, combinando para isso, as possíveis tentativas de suicídio por conta do isolamento social e de outras questões que a gente vai discutir um pouquinho hoje e falar um pouquinho de saúde mental. A hora que a gente fala, né, de saúde mental e saúde pública, nós sabemos, né, que o suicídio ele é algo multifatorial, e por isso precisamos compreender além do ato suicida, né? E nos atentar que o cuidado da saúde mental ele é
imprescindível, né, para que a gente possa dar conta desse fenômeno, que é, sem dúvida, um problema de saúde pública e de muita urgência, né? Eu preciso olhar para essas questões o tempo todo, a todo momento, com bastante cuidado, e aí eu vou conseguir dar conta de cada uma das situações, tá ok? Falar sobre suicídio, né, ele é fundamental, né, para que a gente, né, para que a gente entenda que a gente precisa focar na necessidade de aumentar a consciência da população, de um modo geral, sobre tudo que envolve o suicídio, né? A prevenção, né, para que o suicídio de fato não aconteça, a pós-venção, que é o cuidado pós-suicídio, quando o suicídio ele é consumado, quando alguém morre por suicídio, né, a gente precisa pensar questões de como acolher o familiar, as pessoas que ficam. Isso a gente chama de um trabalho de pós-venção. E mais do que isso, a gente precisa quebrar tabus, acolher com sensibilidade cada pessoa envolvida, né, que são as pessoas que a gente chama de sobreviventes, são todas as pessoas que vivem e vivenciaram algum ente querido, alguma pessoa próxima, um parente, um amigo, um filho, um colega de trabalho, que morreu por suicídio. Todas essas pessoas nós chamamos de sobreviventes. E todas essas pessoas precisam passar por esse trabalho de pós-venção que nós chamamos, né? Cuidar, né, para que outras pessoas não precisem recorrer ao suicídio como forma de solução de um problema. Haja visto que o suicídio, nós vamos discutir daqui a pouco, além de ser um problema de saúde pública, ele é uma coisa que acaba contaminando. A gente vê que pessoas numa mesma família são acometidas, muitas vezes pela mesma doença, que podem levar e ocasionar, então, o suicídio. Poder cuidar da saúde mental de cada pessoa, né, para que isso não ocorra. Então, é uma necessidade que a gente tem de olhar para essas questões a todo momento. Infelizmente, a gente tem muito mais fatores de risco do que de proteção quando a gente fala de suicídio. Então, por isso, a gente precisa ficar muito atento. As doenças mentais, elas estão presentes em mais de 90%, 97% dos casos de suicídio. Assim, cuidar da saúde mental é exatamente necessário e urgente, né? E a compreensão da saúde mental faz parte do cuidado sempre. Eu sempre preciso ver isso. Esse gráfico que eu mostro aí em tela, ele mostra que 97% dos casos de suicídio têm um transtorno mental. Somente 3% que a gente vê ali acima não tem um diagnóstico, né? E assim, 36% a gente tem transtornos de humor, 22% transtornos relacionados ao uso de substância, aí eu falo álcool, drogas, as várias drogas, né? 11% dos casos de suicídio têm esquizofrenia, 12% um transtorno de personalidade e 16% outros transtornos que a gente precisa visualizar e compreender, né? Esse gráfico ele foi tirado a partir de uma revisão de artigos científicos, onde foi analisado 15.629 casos de suicídios ocorridos dentro de uma população geral, que demonstrou que 97% dos casos caberia um diagnóstico de transtorno mental, na época do suicídio propriamente dito. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar o tempo todo e cuidar o tempo todo para que isso não aumente, para que isso não aconteça, né, o suicídio. E aí, quando a gente fala em fatores de risco, um transtorno mental, ele é um fator de risco quase que obrigatório, né, ainda que insuficiente para o suicídio. Existem muitas outras coisas que estão por trás disso, né? Os transtornos mentais, o histórico de tentativa de suicídio, são os principais fatores de risco para o suicídio. O paciente que tem vários fatores de risco, né, para o suicídio, a probabilidade dele vir a se matar
é considerável. É uma coisa que fatalmente acontece quando a pessoa tem uma série de comorbidades, uma série de questões de saúde mental, principalmente as que não são tratadas, que não são olhadas com certo carinho. Há uma tendência muito grande de que essa pessoa morra por suicídio. Então, há uma necessidade que a gente tem de ficar muito atento a essas questões. E aí eu vou falar um pouquinho especificamente da depressão, do transtorno afetivo bipolar e do uso de substâncias, e o quanto a comorbidade, né, de um transtorno do humor, por exemplo, que inclui aí a depressão e o transtorno afetivo bipolar, que a gente chama de TAB, com transtornos por uso de substâncias, por exemplo, né, é predominante a depressão, o alcoolismo e outras questões que a gente vai ver, né. Foi a mais frequente em todos os registros em que mais apareceu no diagnóstico, né, a depressão, o transtorno afetivo bipolar e o uso de substâncias. Uma característica que agrava enormemente o ônus representado pela depressão é justamente o caráter recorrente. Então, assim, após o primeiro episódio depressivo, por exemplo, o risco de um segundo episódio de depressão é muito eminente. É muito fácil de acontecer, infelizmente. Então, a gente precisa cuidar da saúde mental e da depressão, que é uma doença tão recorrente ultimamente. A gente vê uma série de pessoas, né, passando por momentos depressivos, por uma depressão, de fato, né, e todas essas questões que a gente vê, né, a depressão, a gente precisa entender que a depressão é uma doença, ela tem base biológica, que mais e mais estão sendo aí estudadas, estão sendo esclarecidas. A gente tem a questão da hereditariedade, que tem um peso determinante, e vários membros de uma família podem ser acometidos pelo problema. Então, se a gente for olhar para trás no histórico da família dessa pessoa que morreu por suicídio, por exemplo, a gente tem um familiar, um avô, um tio distante, seja por parte da mãe, do pai, algum familiar que já apresentava uma questão depressiva, que apresentava algumas questões que precisavam ser vistas e não foram cuidadas, tratadas, né? A hereditariedade ela tem um peso determinante. Vários membros da família podem ser acometidos por esse problema, né? A hora que a gente fala de transtorno afetivo bipolar, por exemplo, ele caracteriza-se justamente pela recorrência de episódios de elevação e de depressão do humor, graves o bastante para serem considerados um padrão de humor normal. Então, não é normal. É muito grave que a gente precisa ficar olhando tudo isso. O transtorno afetivo bipolar, né, para vocês terem uma ideia, ele afeta aproximadamente 4% da nossa população. E a hereditariedade tem um considerável peso aí, 80% de determinação da doença em casos hereditários, ou seja, a chance de uma pessoa, de um familiar, um avô, um tio, um pai, uma mãe que tinha um transtorno, a gente vai ter 80% de chance de também ter o mesmo transtorno, por ser uma questão hereditária. O risco de suicídio de pacientes com transtorno afetivo bipolar é de 5 a 10 vezes maior do que observado na população geral. Então, um dos maiores riscos para o suicídio de fato é o transtorno afetivo bipolar. Claro que quando a gente fala em comorbidade, muitas outras coisas podem estar linkadas e fazerem parte aí, tá? A depressão, especificamente, ela afeta a capacidade de realizar tarefas, por exemplo, que exigem um esforço cognitivo, né? A pessoa, ela não consegue mais se concentrar, memorizar coisas, raciocinar, tomar decisões, né? Ela deprime, ela rebaixa tudo isso e ela não consegue realizar essas coisas, ela não consegue
ter uma vida cognitiva, ter um aspecto cognitivo desenvolvido de uma forma tranquila. Vai ter uma série de situações aí que a gente precisa, então, pensar nessa possibilidade. Isso falando da depressão. Quando eu falo do transtorno afetivo bipolar, eu tenho dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. No tipo 1, eu posso ter dois itens, a mania e a hipomania, que a gente chama. No transtorno afetivo bipolar do tipo 1, quando a pessoa está em mania, é uma expressão essa da psicopatologia, né, que inclui, ao longo de pelo menos 7 dias, a apresentação de uma combinação de alguns sintomas, por exemplo, a expansão do humor, exaltação, alegria, euforia, irritabilidade, hostilidade, aumento da atividade ou energia, diminuição da necessidade de sono. Essa pessoa fica muito ligada o tempo todo, que é o que a gente chama que essa pessoa está em mania. A hipomania, que também está no tipo 1 do transtorno afetivo bipolar, é a forma mais branda da mania. Deve ser de duração mais ou menos de 4 dias, né? A mania dura até 7 dias, a pessoa assim. E a hipomania vai durar 4 dias, né? Segundo o DSM-5, com humor anormal e persistente, elevado, expansivo ou irritável, aumento anormal e duradouro da energia ou da atividade, ela não para, né? Então, são exemplos de situações que podem acontecer aí e que podem mexer com a vida da pessoa. O transtorno afetivo bipolar do tipo 2, que é o TAB 2, que a gente chama, geralmente há episódios curtos de hipomania que podem variar de poucas horas até 4 dias. Então, ela vai oscilar o tempo todo. E essa oscilação, junto com as fases da depressão, ela vai ter um momento que ela deprime, que ela se fecha, que ela se isola, e vai ter esses momentos de mania, de hipomania aí, que pode acontecer, né? Então, esse tipo de análise é uma análise que precisa ser feita por um médico, por um psiquiatra, especificamente, para que ele consiga ter controle e entrar com uma medicação adequada para dar conta dessa pessoa. É uma necessidade que a gente tem de olhar para essa situação. As questões do suicídio, ele é cercado não só do suicídio, mas do transtorno mental, de como a gente falou, da depressão, do transtorno afetivo bipolar. Ele é cercado de muito medo, de muito tabu, de muitas indefinições. E aí o que acontece? A prevenção do suicídio, ela não é uma tarefa fácil, porém é algo que é possível. Eu posso prevenir, eu posso cuidar para que isso não aconteça. O que vai acontecer, se vai acontecer, é inevitável e não tem como a gente barrar isso, né? Existem vários exemplos de estratégias, né, de como a gente lidar com a situação, né? Aí, como eu botei na tela, né, o tema do suicídio, ele envolve uma série de visões e de áreas das ciências, devido à sua complexidade e por se tratar de algo multidimensional. Então, são muitas coisas que estão envolvidas dentro da questão do suicídio, né? Então, como exemplo de estratégia, por exemplo, a gente pode pensar na possibilidade de conscientização da população, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Esse trabalho que a gente está desenvolvendo, que vocês estão assistindo aqui, é um trabalho de conscientização, que é necessário que se faça nas escolas, nas empresas, em vários lugares, né, do setor público ou privado, né? É uma das partes que eu consigo, então, usar como estratégia de cuidado na prevenção. A restrição dos meios letais, que são armas, né, objetos que possam ser usados no suicídio, no ato suicida, tá?
Então, eu preciso restringir o uso de meios letais, e a gente vê que existem famílias que têm armas em casas, que têm objetos que possam permitir tal ação, alguns lugares públicos que não têm um cuidado, né, de proteção, onde a pessoa, né, por exemplo, ela pode se jogar. Então, a gente precisa restringir os meios letais. A disponibilidade de serviços de atendimento de crise. A gente tem poucos serviços que estão aptos a lidar com as situações de crise, sobretudo na crise de suicídio, que é muito difícil de lidar. As pessoas não têm uma formação adequada, não têm um cuidado adequado. A gente vê em hospitais, em clínicas, pessoas muito mal preparadas, até a equipe médica, para lidar com essas questões, porque é um tabu, né, uma indefinição, há um medo em tudo isso, e principalmente, né, como um meio eficaz da gente ter esse cuidado, é o treinamento de profissionais de saúde, para tratar adequadamente os transtornos mentais e dar a atenção necessária às pessoas que tentam suicídio, né? Então, eu saber exatamente o que eu tenho, né, que fazer. Então, existem cursos de suicidologia, existem aprimoramentos, aperfeiçoamentos que podem ser feitos e criados, né, para dar conta disso. A melhor expressão, né, a gente ouve muito, né, que a pessoa cometeu suicídio, que a pessoa suicidou-se. Gente, vamos pensar o seguinte, alguém comete um infarto? Alguém comete um derrame cerebral? Ninguém comete. A pessoa, ela é acometida por um derrame, por um infarto, por exemplo. Então, ela não comete aquilo. E quando a gente fala que alguém cometeu um suicídio, o suicídio, como a gente já viu, é um tabu, há preconceitos, há medos, há uma série de coisas que estão por trás do suicídio, que as pessoas não entendem, e quando você fala cometeu suicídio, a gente imputa aquela pessoa, a gente coloca naquela pessoa o quê? Como se ela tivesse cometido um crime, né? Ela cometeu suicídio. Não, ela morreu por suicídio, tá? Ela morreu por suicídio, ela e não suicidou-se, ou morreu, ou cometeu suicídio, né? Alguém disse que travou o vídeo, voltou a funcionar. Alguém pode me dizer? Voltou? Fico aguardando alguém responder no chat para mim. Tá tudo ok? Obrigado, Lúcio. Travou só para algumas pessoas, então. Obrigado. Obrigado, gente. Então, assim, a gente não usa esse termo cometeu o suicídio, né? A gente fala que morreu por suicídio, justamente para não colocar mais essa culpa, essa culpabilidade na pessoa, né? Porque transmite uma mensagem de morte que foi causada por morreu por suicídio, vai dizer que é uma causa de morte dentro de uma condição de saúde mental, e não de um crime cometido, porque fica parecendo que a pessoa cometeu um crime dentro disso, né? A hora que a gente usa isso. E aí a gente vai pensar um pouquinho, né, sobre motivações, tentativa, comportamento suicida e pacto suicida. O que são as motivações do suicídio, né? O suicídio, ele é estritamente como um ato voluntário e deliberado em busca da morte, né? Então, é um ato voluntário em que a pessoa, ela pretende morrer, né, pelo suicídio, ela quer tirar a própria vida. Tendo em vista, então, que a impulsividade, uma turvação da consciência, uma perturbação de afetos,
né? A gente pensando em saúde mental, tá? Que vai estar presente em situações de desespero, em estados críticos que aquela pessoa vive, né? Alguns transtornos mentais que a pessoa pode ter, né? Impede a pessoa de pensar e de opinar e de discernir as consequências do ato que ela pretende fazer. Então, são várias as motivações que levam a pessoa a fazer isso. Então, vamos pensar que essa pessoa tem um transtorno mental, né, que na hora ela não consegue enxergar e entender aquela situação, ela tem questões afetivas, situações críticas, o transtorno já está ali, e aí a pessoa não consegue dar conta da situação e ela se sente, então, motivada, né, para fazer o suicídio. Quando a gente fala em tentativa de suicídio, a determinação de morrer foi frustrada porque o ato foi descoberto em tempo. Então há uma tentativa, ela tenta morrer por suicídio. Só que alguém descobre, chega na hora, o meio letal que ela usa não foi suficiente, por exemplo, né? Ela foi ressuscitada, né, por algum método, alguma questão foi feita e ela foi salva, né? E por isso que a gente chama de tentativa de suicídio. É o desfecho que não é fatal de uma autoagressão, né? Quando não leva a fatalidade. Quando há evidências, por exemplo, tanto explícita quanto implícita, de que a pessoa acredita que que esse ato causaria uma morte nela, né? E uma coisa, então, é a motivação, outra é a tentativa, e agora o comportamento suicida. A gente costuma definir como comportamento suicida como todo ato pelo qual um indivíduo causa lesão em si mesmo, qualquer que seja o grau da intenção letal, e de conhecimento do verdadeiro motivo desse ato. Então, ela sabe o que ela está fazendo, né? Ela sabe que aquele ato vai tirar a própria vida, né? Mas como eu disse, existe um transtorno mental, existe uma série de situações que ela está vivendo naquele momento e que vai fazer com que aumente a chance dela, de fato, morrer por suicídio, né? Pacto suicida é uma coisa que comumente a gente vem assistindo com algumas pessoas, que é a seguinte situação. A gente vê jovens, às vezes, criando um canal no YouTube, né, para fazer o suicídio, para morrer por suicídio sendo filmado. Existem pessoas que fazem isso, que pedem auxílio para outras pessoas, e o pior da história é que tem pessoas que dão auxílio a isso, né? Então, assim, o pacto suicida, ele é mais observado entre duas ou mais pessoas, mas pode conjugar vários indivíduos que decidem se matar conjunta ou sincronicamente. Isso também acontece. Pode haver, então, a convicção de que a morte em comum proporcionará, então, uma libertação e uma vida mais feliz, né, para aquelas pessoas. A definição que você quer, Kelly, do pacto suicida, é isso? Ok. Eu vou repetir, então, a definição do pacto suicida. Ele pode conjugar, então, vários indivíduos que decidem se matar conjunta ou sincronicamente. Pode haver a convicção de que a morte em comum proporcionará libertação e uma vida mais feliz, né, dentro daquilo que eles colocam. Do comportamento suicida, né, a definição do comportamento é o quê? Como todo ato pelo qual o indivíduo causa lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau de intenção ou de conhecimento verdadeiro motivo desse ato. Então, ele vai causar uma lesão nele próprio, né? E essa lesão, que é um comportamento suicida, pode sim levá-lo à morte,
né? Tem um amigo meu, psiquiatra, ele sempre diz, né, que a gente sempre conversa, a gente cuida de várias pessoas em conjunto, né? Eu como psicólogo e ele psiquiatra, e ele fala que muitas vezes a pessoa ela erra a mão. O que é errar a mão? A pessoa ela não tinha intenção de fazer aquilo e ela cai, escorrega e realmente é lançada de uma altura, ela é precipitada de uma altura, ou aquele corte que seria um corte pequeno, ela vai aumentar esse corte, né? Esse corte cria uma profundidade grande e a pessoa vem a óbito, ela morre por suicídio por aquele corte que ela fez, por exemplo. E aí vai ter uma série de agravantes. A Caroline está perguntando e qual seria o motivo dessas pessoas filmarem, né? Por que as pessoas filmam o próprio suicídio? Porque elas acreditam que elas precisam disseminar aquilo, é uma hipótese, tá? Ela filmando, ela vai manter presente aquela situação, entre aspas, eternizada, filmada, gravada, onde todos vão poder ver o ato dela. Tem uma série de componentes individuais dentro disso, que somente num trabalho, por exemplo, do que a gente chama de autópsia psicológica, a gente conseguiria, então, determinar e compreender o que, de fato, poderia ter acontecido. E tem situações e causas que nós nunca vamos compreender o motivo exato da pessoa fazer, né? Mas tem uma questão de uma necessidade de um exibicionismo. Hoje a gente vê muitas pessoas filmando as ferramentas né, que a gente tem hoje de comunicação, né, o Instagram, o Facebook, eles vão acontecendo, as pessoas se filmam o tempo todo, ela precisa mostrar em tempo real o que ela está fazendo o tempo todo. Isso é uma coisa geral, né? E o suicídio não ficaria de fora desse padrão que as pessoas estabelecem, né? A Judite está perguntando, e as tentativas repetidas vezes? É aquilo que eu falei, uma vez que a pessoa tem um transtorno mental, tem uma comorbidade, ela vai fazer uma tentativa. Se ela não conseguir morrer nessa primeira tentativa, ela tem 50% de chance de vir a fazer uma segunda tentativa, e 70% a 80% de fazer uma terceira, caso ela não consiga morrer por suicídio na segunda tentativa. E aí a chance vai aumentando cada vez mais de repetir, porque ela quer chegar àquele determinado objetivo, que é a morte por suicídio, que é morrer por suicídio, tá? E aí a gente pensa um pouquinho dentro da questão da depressão e do suicídio, né? A gente pensar, então, em diagnóstico e fases de tratamento, né? O que a gente pode pensar na questão de diagnóstico e fases desse tratamento? Uma das características, né, como eu disse, que agrava a questão da depressão é o caráter recorrente. A pessoa vai repetir esse padrão, né? O risco dela fazer uma segunda tentativa é de 50%. Deixa eu só responder aqui o Alexandro. Qual faculdade ou instituição que você indicaria sobre essa especialização do suicídio? Teria uma especialização à distância? Sim, a gente tem especialização à distância, tem presencial, que agora está à distância. Eu faço especificamente na USCS, aqui em São Paulo, tá? Mas existem do Vitaleri também, que é à distância e presencial, né? Então é só procurar esses cursos que logo vão estar surgindo outras turmas aí, vão acontecendo, tá? A Joyce, pode repetir as motivações do suicídio? As motivações do suicídio, Joyce, é impulsividade,
a turvação da consciência, como eu falei, né, a perturbação dos afetos, né, a dificuldade, né, de algumas questões, o próprio transtorno mental, são coisas que vão implicar e vão aumentar essa possibilidade, então, suicídio. Mais para frente eu vou especificar um pouquinho mais essas questões, você vai entender um pouco mais, né. A Irani está perguntando qual a chance de uma adolescente que se mutila, né, tentar o suicídio. Essas pessoas que provocam autolesão no corpo, né, a autolesão, na verdade, é uma tentativa da pessoa, é uma tentativa da pessoa fazer o quê? Às vezes de chamar atenção, e muitas vezes ela tem uma dor tão grande dentro dela que ela não consegue lidar com essa dor. E quando ela provoca uma dor através de um corte no braço, por exemplo, ela entende que essa dor vai ser menor, vai ser maior do que aquela dor que ela sente, psiquicamente. Então, a pessoa que provoca uma autolesão no teu corpo, ela tem chance, sim, de ir para o suicídio, como eu disse. Ela pode errar a mão, ela pode fazer um corte, esse corte ser tão profundo que provocar uma hemorragia profunda e a pessoa morrer rapidamente. Isso é uma questão que pode acontecer. A Karim está dizendo que o conteúdo está ótimo, muito obrigado. E vai até que horas? A gente deve ir até umas 4h30, tá ok? Às 16h30, a ideia. A gente fica 1h30 discutindo. Até o final da discussão. Então, seguindo aqui, né? Quando a gente fala da depressão e suicídio, quando a gente fala de diagnóstico e fase de tratamento, a gente pensa, então, que o risco é de 50% para ter uma incidência. Após esse primeiro episódio de depressão, o risco, então, aumenta de 70% a 80% para um terceiro risco, até chegar a um índice de 100% de chance de ter um terceiro episódio depressivo, tá? Comumente, a depressão ela vai aparecer combinada com outras condições mentais, que vão agravar o risco de suicídio. Por exemplo, a impulsividade, a agressividade, uma inquietude motora, uma insônia grave, pessoas que não conseguem dormir, abuso físico, abuso sexual, violência, dependência de substâncias psicoativas, transtornos de personalidade. São vários fatores que podem prejudicar e causar essa comorbidade dentro da depressão especificamente. Eu estou pegando um recorte de um transtorno mental aqui, né? Aqui ele está falando se a autoestima rebaixada leva ao suicídio. Sim, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, que não consegue estabelecer um relacionamento adequado, né, vamos pensar num jovem na escola, num adulto que não consegue namorar, que não consegue ter relacionamentos, por uma questão de autoestima, fatalmente ele pode vir a morrer por suicídio também, infelizmente. Quando a gente fala do diagnóstico da depressão, em algumas situações, a distinção é difícil de ser feita, né, como, por exemplo, quando o período de luto, por exemplo, morreu alguém, a pessoa tem uma perda significativa na vida dela, né, de alguém que não era esperado, que não estava doente, ou que adoece muito rapidamente, ou quando a depressão inicia na vigência de uma outra doença grave. Por exemplo, a pessoa descobre que ela tem um câncer, ela descobre que ela tem um tumor, que ela tem uma doença crônica e que ela vai ficar cometida cronicamente para o resto da vida com essa doença. Então, isso pode aumentar aí. Algumas pessoas, né, é preciso ficar claro isso, que o marcante da depressão não é muitas vezes uma tristeza, mas uma angústia, uma sensação de vazio gigantesca, né, uma falta total de sentido e ausência de sentimentos, né, e a depressão, então, ela vai afetar essa capacidade de sentir prazer. A pessoa deixa de sentir prazer, né, e aí o diagnóstico da depressão, a gente precisa entender que ele é feito segundo critérios operacionais, tá? Não é possível você prever ou diagnosticar a depressão através de exame de imagem, testes de laboratório, exame de sangue, não existe. A depressão precisa se conversar muito
entender quais os motivos que faz com que a pessoa deprima, né? A gente sabe que tem uma questão neuronal que precisa ser olhada com cautela e medicada, né? E aí a gente entra nas fases de tratamento da depressão. Além do risco de uma recaída, por exemplo, a parada abrupta de alguns antidepressivos pode causar sintomas, né? Então, lembrando que a medicação psiquiátrica, ela começa a fazer efeito no paciente após mais ou menos 15 dias de ingestão dessa medicação. Então, as pessoas que têm uma ansiedade, junto com essa depressão, que não tem paciência de esperar, toma um remédio hoje, amanhã, durante uma semana, ela não vai ter melhora nenhuma, ela só vai começar a ter uma melhora após 15 dias. Então, as pessoas normalmente fazem o que com a medicação? Elas param com a medicação. Isso é muito comum acontecer. E os efeitos colaterais disso vão ser enormes, né? Ela pode ter mal-estar, pode ter ansiedade, crise de ansiedade, uma inquietude, tontura, insônia, náusea, vômitos. São vários efeitos que ela tem quando ela para com a medicação, por exemplo, né? A fim né, de evitar essa recaída, é preciso manter essa medicação com a dose, né, de no mínimo 6 meses, podendo estender até por 12 meses ou mais, né, de 6 meses até um ano aí, ou mais, dependendo do caso, do tipo de depressão, do tipo de pessoa, da vida que ela leva, se tem comorbidade, se tem um transtorno mental, se tem outras coisas agravantes nessa história, e vai só aumentar essa situação aí, causando questões bastante complicadas, né. A depressão de longa duração, né, existem, então, alguns fatores que vão precipitar, então, e agravar, né, e também vão impedir a melhora desse paciente que tem a depressão. Como, por exemplo, abuso ou uso de álcool e outras drogas. Medicamentos, dependendo do medicamento que ela toma por uma doença crônica, por exemplo. O hipotiroidismo é uma coisa que aumenta quem tem o hipotiroidismo, a chance de uma depressão de longa duração ela ficar. Doença de Parkinson, acidente vascular cerebral, uma dor crônica que a pessoa faz uso de medicações constantes, um transtorno de ansiedade, traços de personalidade, dificuldade de relacionamento com outras pessoas, conflitos familiares, um estresse crônico, né, problemas no trabalho, na escola, na faculdade onde estuda, tudo isso vai ser agravante, né, e vai manter a questão dessa depressão que a gente chama de depressão de longa duração aí, né. Para lidar com um desses fatores, né, com algum desses fatores, é imprescindível, né, que a pessoa faça psicoterapia concomitante com a medicação. Então, existem estudos recentes que provam que a pessoa que só faz terapia ou só toma medicação, ela não consegue sair desse processo depressivo. Precisa da medicação e precisa da terapêutica, da terapia. Senão, vai ficar muito difícil de dar conta disso. Alexandro, eu vou falar, assim, sobre a orientação da família, assim, dentro do quadro, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Em algum momento aqui eu vou falar. É importante também na prática clínica, dois erros que geralmente, né, que frequentemente acontece, é alterar a prescrição de antidepressivos. Então, às vezes ela está passando por um médico, daí não gosta daquele médico porque ela acha que não faz efeito aquela medicação, ela vai entrar com outra medicação, ela vai procurar outro médico que vai dar outra medicação. Então, alterar a prescrição de antidepressivo de forma precoce vai ter prejuízos, né? Ou uma medicação por longos períodos com dose subterapêutica.
né? O que é dose subterapêutica? É uma medicação correta que ela deveria, né, de fato ser tomada, mas em dosagens pequenas, né? O médico, por inexperiência ou por conhecer o tipo de paciente, às vezes dá uma dosagem muito pequena que faz um efeito, mas não tem a eficácia considerada adequada para aquele paciente, né? É o que a gente chama de subterapêutica, dosagem subterapêutica, né? Dose subterapêutica. E aí a gente vai ter uma série de questões. O Alexandre perguntou agora, né, de orientações a familiares, e assim, muitos familiares, muitas pessoas, colegas, amigos, viram e dizem para a pessoa, né, que está com depressão, que está com algum transtorno mental, que ela tem que reagir, simplesmente, que ela tem que se esforçar, né, se ela quiser melhorar. Esse tipo de frase, esse tipo de comentário, ele não ajuda em nada o paciente, muito pelo contrário, porque as pessoas não conseguem entender o que é o processo depressivo, por exemplo, achando que é frescura, achando que é bobagem, achando que não precisa ser tratado, não precisa ir no psicólogo, não precisa, né, tomar medicação. E aí acha que a pessoa, se ela fizer o esforço físico, se ela sair de casa, se ela levantar e comer, se ela levantar e tomar um banho e sair, ela vai melhorar. E não é isso, né? O problema é muito mais profundo, é muito mais impactante, as pessoas não compreendem isso, né? Os familiares desconsideram, na verdade, que a depressão tem uma causa biológica. Isso vai fazer com que aumente a culpa naquele paciente, porque ele não consegue levantar, ele não consegue reagir como o familiar pede, ele não consegue se esforçar, né? As pessoas têm o depressivo como uma pessoa vagabunda, que não consegue fazer nada, que não tem vontade de nada, ela coloca no outro padrão. Isso só piora, aumenta a culpabilidade. Aumentando a culpabilidade vai fazer com que a pessoa deprima muito mais, tenha mais dificuldade de lidar com essas situações, tá? Alguns pacientes sentem-se culpados por estarem sem reação, né? E são cobradas por esse familiar, né? E aí o paciente fala, né, que ele quer entender o porquê que ele está assim, porque ele não era assim, ele está assim, porque houve uma disfunção, né, cerebral que precisa de uma medicação para dar conta, precisa de uma terapia, né, para resolver essa situação, e os familiares precisam então ser envolvidos no tratamento, né, e ser orientados pelo profissional. Se não houver essa orientação, o que acontece? O paciente não adere ao tratamento, o familiar não ajuda o paciente a aderir ao tratamento, né? E só piora a situação, só aumenta o risco de suicídio, só aumenta a culpa do paciente por estar daquele jeito, e as coisas só pioram o tempo todo e não resolvem. Então, isso é algo muito complicado de se dar conta, porque envolve uma série de coisas, né? E, assim, vamos pensar, existe muita dúvida e preconceito com relação à depressão. As pessoas ainda acham que é frescura, né? Não só a depressão, como qualquer outra doença, né? A gente vê o número de pessoas que hoje não se cuidam por conta do Covid-19, por exemplo. Foi tido como uma gripezinha, foi tido como uma doença qualquer, né? E nós já temos mais de 130 mil mortos no Brasil, por exemplo. A gente assistiu esse número de mortos na França, na Itália, nos Estados Unidos, aumentando e isso chegando no Brasil. E as medidas, demorou-se muito tempo para tomar as medidas, e mesmo hoje, com tanta morte, com tanta situação, a gente vê pessoas se aglomerando, pessoas tendo atos irresponsáveis, de não querer simplesmente usar uma máscara. Ninguém está obrigando ninguém a tomar vacina ou tomar uma medicação, mas é colocar uma máscara para que você não pegue e não passe para outras pessoas, né? Então, é uma série de situações que a gente vem assistindo aí.
A Kelly está dizendo que no caso de um familiar que visivelmente está sofrendo de uma depressão severa, mas não aceita o tratamento, o que fazer? Conheço uma família que está passando por isso e estão muito preocupados, mas não sabem o que fazer, pois já levaram a pessoa ao psiquiatra depois de muito custo, mas ela não toma os medicamentos. Só no caso de risco de vida que cabe a intervenção independente da vontade da pessoa doente. Então, Kelly, é um caso muito delicado, né? Quando o paciente não quer o tratamento, não quer tomar medicação, precisa ter uma insistência, precisa ter um cuidado, é o que a gente chama dentro do suicídio, dos transtornos mentais, é necessário que se tenha uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela precisa ser conversada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser vista, né? E quando eu consigo dar conta e criar uma rede de apoio, de sustentação dessa pessoa, ela vai, então, criar um jeito de manusear aquilo, aos poucos, com muita calma, com muito cuidado, não é obrigando de uma forma geral, né? E em casos onde o paciente coloca-se em risco de fato, você vê a iminência dele ir por um ato suicida, por exemplo, isso pode ser pedido daí, uma internação, sim. Nesse caso, vai ter que ser feito dessa forma, uma internação compulsória, aonde a pessoa vai ter que ser internada, medicada, para que ela consiga estabilizar esse humor dela, ela estabilizando, mais tarde ela consegue sair dessa internação e continuar o tratamento fora de um hospital, de uma clínica, por exemplo, né? Mônica, você perguntou no caso dos transtornos de personalidade. Eu vou falar um pouquinho sobre transtorno de personalidade, tá? Eu trago algumas questões, né, sobre a depressão, o transtorno afetivo bipolar, vou falar um pouquinho de personalidade já, mas é uma pincelada para a gente ter uma noção da questão da saúde mental, tá? A Miriam está perguntando se, na minha visão, as crenças religiosas ajudam na prevenção do suicídio. Miriam, sim e não. Depende. A crença religiosa, ela pode melhorar, sim, no sentido de que a pessoa tem uma crença, que ela acredita naquilo, que ela vê que aquilo é verdadeiro, né? E ela tem uma crença, ela busca suporte, seja no padre, no bispo, no pastor, no mentor, que religião que ela siga, né? E ela tem uma crença, e essa crença faz com que ela busque ajuda, que ela consiga ter uma argumentação interna aonde ela consiga dar conta disso. Então, nesse caso, a crença religiosa é muito importante. E tem um outro lado, que a crença religiosa pode ser muito perversa. Por exemplo, das pessoas acreditar que isso é somente obra do demônio, que se você acreditar em Deus, você vai sair dessa, que você não precisa tomar remédio, é só ir na igreja e orar e rezar que você vai sarar. Isso não existe. Então, da mesma forma que eu falei, a crença religiosa, ela pode ser muito positiva e ela pode ser muito negativa, né? Então, eu já acompanhei casos, né, de pessoas que tentaram o suicídio várias vezes e conseguiram se manter vivas, porque a igreja, ela estimulava a pessoa não a cometer o suicídio, ela não validava o sentimento que a pessoa tinha, né? Ela não acreditava naquele sentimento, daí ficava uma coisa muito complicada, e a pessoa, ela tentou o suicídio por várias vezes. A Estela pergunta se a terapia cognitivo-comportamental é a abordagem terapêutica mais indicada para a depressão. Não somente, Estela, depende muito da pessoa, depende do paciente, né, de se adequar ou não a isso. Todas as abordagens são muito bem-vindas, são muito adequadas. Em alguns casos,
a cognitivo-comportamental pode ser muito útil, como outras abordagens também pode ser útil, pode ser bacana e dar conta da situação, sim. A Ana pergunta, nos casos de automutilação, que a gente chama de autolesão, em que o paciente adulto não tem nenhum familiar que resida na mesma cidade e se dispõe a acompanhar o caso, como o profissional pode conduzir? Então, Ana, é o que eu falei da rede de apoio. Então, quando eu vejo que o paciente não tem uma pessoa próxima, ele não tem alguém que o ajude, a gente tenta, sim, criar uma rede de proteção, né? Você tem um namorado, você tem uma namorada, tem algum amigo do seu trabalho, um amigo do colégio, da faculdade, algum vizinho, alguém que você considera, que você gosta, que você tem alguma confiança, e a gente vai pedir para essa pessoa, para esse colega, para esse amigo, vir até a terapia, muitas vezes. Eu sou terapeuta de casal e família, né, então é muito comum eu fazer esse tipo de abordagem e de pedir para que outras pessoas venham para a sessão, para que a gente consiga, nesse caso da continência, né, para que nada aconteça, para que a gente consiga dar conta dessa situação, tá bom? Então é preciso aumentar a rede de apoio, e o que o profissional tem que fazer é justamente isso. A Judite está dizendo aqui de uma criança de 9 anos que morreu por suicídio em BH na semana passada e que a imprensa diz que foi a mãe que tirou o computador dela. Eu não li sobre essa reportagem, eu ouvi alguém falando sobre isso, né? Mas a gente vê que é uma criança que tem uma baixíssima resistência à frustração, né? Para fazer isso. Pode ter, sim, alguns transtornos e algumas questões aí. Como eu falei, o suicídio é uma coisa multifatorial, tem várias situações que podem acontecer no meio disso, então não é simplesmente porque a mãe tirou o computador dela que ela morreu por suicídio, né? Mas existem outros fatores aí, não sei exatamente o que foi esse caso, né? Mas são vários fatores que podem acontecer, então não adianta a gente tentar dar uma resposta para um caso isolado, são muitas coisas que podem acontecer aí, tá bom? Falando um pouquinho, que foi pedido aqui pela Mônica, né, sobre transtornos de personalidade. A personalidade, então, ela pode ser comprometida como resultante da combinação da propensão biológica, experiências vivenciadas ao longo da vida e o contexto sociocultural. Então, existe uma série de coisas que vai afetar aí o transtorno de personalidade. Como eu falei, tem muitas comorbidades aí, né? Então, ao longo da história, foram descritos vários tipos de personalidade, sempre inseridos dentro de uma classificação, dentro de uma listagem, né? A começar pelos tipos hipocráticos, que a gente chamava, né? Como com seus humores predominantes e as suas vicissitudes aí. Mais recentemente, a gente chega a uma era de que há um predomínio de estudo empírico fortemente calcado na psicometria, onde a gente consegue medir algumas questões e entender a personalidade de uma forma mais aprofundada, tá? Esses estudos procuram, né, eles procuraram dimensões que, combinadas, elas pudessem, então, caracterizar a personalidade de uma pessoa, né? Então, assim, pode ser o borderline, pode ser várias situações, né? Um grupo de transtornos de personalidade, ele tem especial interesse para a suicidologia, né? Justamente porque, devido à sua forte associação com o comportamento impulsivo agressivo. Então, é uma pessoa que age de forma impulsiva, né?
é preciso que a gente compreenda todo esse contexto, que a gente dê conta disso, né? Então, a gente precisa entender essas questões do transtorno de personalidade, por exemplo, de uma forma mais abrangente, para que a gente possa entender que transtorno é esse, fazer uma boa avaliação psiquiátrica, ter um bom acompanhamento psicológico, medicação se for necessária, um cuidado, vamos pensar numa criança, no adolescente, na escola, no colégio, tá? De ver como é que está a vida dessa pessoa. Então é preciso que olhe vários aspectos aí para a gente entender. A Nilza está perguntando se em automutilação, que a gente chama de autolesão em criança, como devemos abordar o assunto com os pais, sendo que os pais são muito ausentes da vida da criança. Então, Nilza, a gente vai ter que abordar. É preciso se abordar essa situação, porque lembra que eu falei no início da gente eliminar os meios que tem das pessoas morrerem por suicídio, que é não ter facas, giletes, né, vamos pensar em criança em apontador, em compasso, e alguma coisa, a lâmina do apontador, a criança tira para, né, se cortar às vezes, né, então é uma coisa que tem que ser tratado com os pais, sim, tem que ser abordado. Esses pais precisam passar por uma boa orientação, né, para que a gente consiga ter cuidado e domínio dessa situação, para que ela não incorra em se autolesionar, né? Então é preciso que a gente tenha, assim, muito cuidado com relação a isso, tá? Além dos transtornos que a gente já falou aqui, existe também a questão do risco de suicídio por abuso de álcool, por exemplo, que é uma droga lícita, que pode ser comprada em qualquer lugar. A gente sabe que não pode ser vendido a menores, mas a gente sabe que menores compram e consomem o álcool muito facilmente. E o risco de suicídio de pessoas que fazem uso nocivo de bebida alcoólica chega a 15% ao longo da vida. Então, 15% das pessoas que fazem uso, o risco de suicídio é muito grande, tá? Então, é muito complicado. Esse índice é aproximadamente 6 vezes maior do que observado na população geral, tá? O uso abusivo de álcool ou de outras substâncias psicoativas, ele vai prejudicar a crítica e aumenta, então, a impulsividade, né? Uma pessoa que bebe, ela perde a razão, ela perde o discernimento, além de elevar o grau de letalidade nas tentativas de suicídio, né? Existem alguns estudos que a gente chama de autópsia psicológica, aonde depois de um suicídio a gente consegue fazer uma série de levantamentos, entender a causa ou a causalidade daquilo, revela que o transtorno decorrente do uso de álcool e de outras substâncias, por exemplo, psicoativas, vai acometer 25% das pessoas falecidas por suicídio. Então, muitas pessoas que morrem, né, no suicídio por uma arma branca, uma arma de fogo, por um objeto cortante ou a precipitação de um lugar alto, né? Muitas dessas pessoas, 25% delas, tinham ingerido bebida alcoólica. 25% dos casos, então é um número muito alto, né, para quem faz uso. E a intoxicação por álcool no momento do ato suicida também é muito comum. Pessoas que fizeram a tentativa de suicídio, né, e que não morreram, né, a substância encontrada no sangue de 1/3 dessas pessoas era álcool, tá? Então é algo que a gente precisa ficar muito atento a essa situação. De fato, né, a tentativa de suicídio pregressa, ela é o principal risco para o suicídio. Então, se já houve uma tentativa, pode acontecer uma segunda, uma terceira, uma quarta tentativa aí, né? Além dos transtornos mentais, existem outros fatores de risco, né, para o suicídio. Então, a magnitude desse risco, em termos numéricos, é maior do que a depressão, tá? Em pacientes que fazem tentativas com métodos mais letais,
forma estatisticamente um grupo de maior risco de vir a se matar. Então, quanto maior a letalidade, quanto maior o tipo de objeto, ou de arma, ou de possibilidade que essas pessoas têm, maior é o risco dela morrer por suicídio. A Judith está perguntando se tem alguma diferença do ato suicídio por enforcamento de outras armas e objetos. Então, existem várias maneiras que as pessoas utilizam para o suicídio, né? Uma das coisas que a gente faz é não divulgar que tipo de morte que aquela pessoa teve, né? Se foi por enforcamento, precipitação de altura, ou de qualquer outra situação, para que isso não tenha um efeito repetitivo, né? Então a gente tenta coibir isso e não divulgar nos meios nos meios jornalísticos, né? O como que aquela pessoa morreu por suicídio, tá? Uma revisão de estudos que a gente viu aí de pessoas que tentaram suicídio mostra que num período de 4 anos, mais ou menos, 21% fazem uma nova tentativa de suicídio e 3,4% morrem por suicídio, né, a posteriori. Então, há uma série de questões que a gente precisa pensar. E aí a gente entra na questão de fatores de risco, em fatores de proteção, tá? Para que vocês entendam o que é fatores de proteção, a gente tem os fatores distais e os fatores proximais. Distais são fatores mais distantes, né? Mas que estão ali, tá? Então, nesse quadro que vocês estão vendo em azul, a gente tem o transtorno psiquiátrico, a tentativa de suicídio anterior, suicídios na família, abuso sexual na infância, impulsividade, isolamento social, doenças incapacitantes. Todos esses itens são fatores que a gente chama de fatores distais, tá? Os fatores proximais são aqueles que a gente fala que está próximo, que foi a gota d'água. Então, a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, já teve uma tentativa de suicídio, tem suicídio na família, essa pessoa foi abusada sexualmente na infância, ela é impulsiva, vive isolada socialmente, ou tem uma doença incapacitante, uma simples diabetes, uma cronicidade, um câncer, um HIV, ou qualquer situação, os fatores proximais podem ser uma gota d'água para o suicídio, que é uma desilusão amorosa, está namorando e a namorada, a esposa, o marido, acaba o relacionamento, a separação conjugal, conflitos de relacionamento, perdas financeiras, a perda do emprego, desonra, vergonha, embriaguez, aí o uso do álcool, acesso ao meio letal, são coisas que, em somatória com os fatores distais, vão fazer com que a pessoa mais facilmente progrida para o ato suicida e morra por suicídio de fato. Então, são os fatores que a gente chama de distais e proximais. Existem fatores de proteção? Sim, existem vários fatores de proteção que a gente pode dar conta nessa situação. Como, por exemplo, uma flexibilidade cognitiva, quando a pessoa consegue pensar em várias situações. Mas vamos pensar que se a pessoa ela tem uma depressão, a depressão ela causa um rebaixamento e ela não consegue ter um desenvolvimento cognitivo adequado. Como é que ela vai ter uma flexibilidade cognitiva? Então, não tem proteção. A disposição para o aconselhamento de decisões importantes, né? Quando ela busca ajuda de alguém. Disposição para buscar ajuda, quando a pessoa quer ajuda, ela vai atrás de uma ajuda. Quando a pessoa tem uma habilidade de comunicação, funciona como fator de proteção, né? Capacidade de fazer avaliação da realidade, entender o que de fato está acontecendo, de saber que cada coisa vai acontecer em um determinado momento, né? Alguém que tem uma habilidade para solucionar problemas, né? Bons relacionamentos interpessoais. Hoje a gente vive isolado e as pessoas, mesmo antes da pandemia, já estavam em isolamento, né, em distanciamento social. E a pandemia veio para
piorar um pouco essa situação. Outro fator de proteção, senso de responsabilidade com a família, né, de ter um cuidado com a família, com o familiar. Ter pais atenciosos e conscientes, que é a participação da família. Então, a necessidade de chamar essa família para perto para dar uma continência. Apoio em situações de necessidade, por exemplo. Todos esses fatores de proteção são necessários para que a gente consiga evitar, então, ou uma tentativa de evitar o risco de uma morte por suicídio, tá? Os fatores que nos protegem do suicídio são os que, para a maioria das pessoas, pode conduzir, então, a gente a uma vida mais saudável e produtiva e ter um bem-estar, que foram todos esses itens que eu passei para vocês, né? Vamos pensar que o suicídio, ele é uma manifestação humana, ele é um modo de lidar com o sofrimento. A pessoa tem uma dor, tem um sofrimento, tem várias comorbidades, doenças, ou simplesmente uma depressão, né? E uma dor de existir. E o suicídio é uma manifestação com relação a tudo isso. A gente pode, então, afirmar que o suicídio, ele é como se fosse uma carta na manga, aquilo que o sujeito pode dispor quando a vida lhe parece insuportável. Então, quando ele vê que ele não consegue dar conta daquela situação, ele pode dar fim à própria vida, né? E acabar com esse sofrimento. A gente precisa, então, superar e identificar os fatores de risco e de proteção, caminhando para teorias que possam abranger, interagir e integrar novos achados, conhecimentos teóricos, para a gente compreender esse comportamento humano. Então, é uma necessidade que a gente tem. Eu preciso cuidar todos os dias. Eu preciso cuidar e olhar para isso todos os dias e dar conta de cada situação, de cada coisa, de cada momento, né, para que eu consiga melhorar essa condição. Então, o suicídio, ele causa graves repercussões e problemas na família. Né? A partir do momento que há o suicídio, essa família fica dilacerada. Como eu falei no início, a gente faz um trabalho de pós-venção. Né? A cada suicídio que acontece, cerca de 5 pessoas, no mínimo, são profundamente impactadas. E é uma das 10 principais causas de morte no mundo hoje, sendo a segunda causa entre jovens entre 15 e 29 anos. E quem hoje está isolado dentro do quarto, no seu celular, no seu computador, nas redes sociais, sem ter uma comunicação? São justamente jovens entre 15 e 29 anos aí, que tem um risco muito grande disso acontecer. O suicídio, ele é causado por vários fatores, onde a gente precisa considerar que o sofrimento causado pela doença mental, né, a doença psiquiátrica, e aliado a outros fatores, pode levar a pessoa a pensar em morrer por suicídio. Né? Por isso, identificar as pessoas sobre risco, né, de suicídio, a gente facilita a elas um tratamento adequado, como no caso da depressão, né, por exemplo. É algo que nós podemos fazer, né, de entender que aquela pessoa está passando por um momento depressivo e aquilo não é frescura. E muitas vezes as pessoas acham que isso é frescura, e não precisa cuidar, não precisa tratar. Isso passa. E não passa, isso só piora, né, infelizmente. Se não for tratado, aumenta. Uma pequena depressão vira uma coisa muito maior depois, né. Além de pressionar, que é o que a gente deve fazer, o poder público, né, para criar, então, estratégias de prevenção, né, através de serviços de saúde mental, que precisam ser disponibilizados à população. Então, a gente precisa olhar para isso com muito mais cuidado. É preciso cuidar todos os dias da depressão, né, e a gente vai conseguir dar conta disso. O que eu havia preparado para falar de forma geral, eu terminei por aqui. Então, algumas perguntas que vocês queiram fazer, a gente pode responder e tem mais 10 minutos para a gente poder dialogar, tá bom?
Kelly está perguntando se podemos falar que existe um suicídio inconsciente. Existem questões que levam ao suicídio, Kelly, que podem ser questões inconscientes. Agora, o suicídio inconsciente, não. Tá? Existem outras questões que a gente precisa olhar, que a gente precisa cuidar, né, e olhar com carinho. Então, não existe, então, um suicídio inconsciente. Eu morri por suicídio sem saber. Não, eu estou sabendo, é um evento autolesivo, ele é feito em mim, né, uma prática em mim mesmo. Então, justamente por esse motivo, não dá para a gente pensar que é uma coisa inconsciente. Claro que pode ter vários fatores aí dentro que inconscientemente fez com que ele levasse uma vida de várias maneiras aí, né, mas não o suicídio propriamente dito. Ângela, eu acho que fica gravado sim, né, meninas da Vetor, que estão me ajudando aqui, o webinar vai ficar gravado, vai ficar disponível, eu não sei dizer isso, daqui a pouco o pessoal da Vetor vai responder. Obrigado, Cristina, gratidão também, né, pela sua palavra. Alexandre, você está perguntando quais são os índices de suicídio nas penitenciárias. Eu não sei te dizer exatamente, mas existe um número grande de suicídios aí nas penitenciárias, e tem uma questão bastante complicada, que existem homicídios muito grande, o número de homicídios dentro, né, dos presídios, e muitos, eles tentam parecer como um suicídio, então tem muita coisa mascarada aí. A Cristiane está dizendo que vai ficar disponibilizado no blog da Vetor, tá? Então vai ficar a gravação lá sim, quem perguntou. Sandra está perguntando, Vanessa, obrigado, adorou o evento, muito obrigado. A Sandra está perguntando se a ansiedade também é fator de risco para a prática do suicídio. Como você avalia a relação da ansiedade e suicídio? Também, né, assim como a depressão e a ansiedade, elas andam muito, muito juntas às vezes, né? Muitas pessoas que estão num processo depressivo também pode ter uma ansiedade aí, e ser um fator de risco maior. Então, as pessoas vão acometer, sim, a ansiedade é um outro transtorno que precisa ser muito cuidado, e muitas vezes é negligenciado, as pessoas não conseguem dar conta. A Mônica diz, quais as recomendações aos adolescentes? Ouvir esse adolescente, conversar com esse adolescente, perguntar para ele quais são os sentimentos dele, o que ele está sentindo, o que está acontecendo, né? Ficar perto desse adolescente. A gente está vivendo um momento que, para os professores, por exemplo, está muito difícil, tem um distanciamento dos adolescentes, porque a gente não está na sala de aula. Por outro lado, os pais estão muito perto dos filhos, que às vezes também não conseguem enxergar e entender qual que é a necessidade desse filho. Então, a conversa e o trato verbal é extremamente necessário, e o cuidado em entender a dor de cada um, a dor do adolescente. Eu costumo dizer que o adolescente, ele não é nada, né? Ele não é nem adulto e não é mais criança. Então ele fica num limbo aí, num lugar meio obscuro, que as pessoas não conseguem compreender. A Daisy está perguntando se haverá certificado. O pessoal da Vetor, vai ter certificado? Vocês podem me responder, por favor? A Judite, muito obrigado pela sua aula, muito boa, obrigado, Judite. Luiz, excelente palestra, obrigado, Luiz, gratidão. A Maria, de uma certa forma, quando o paciente sofre um trauma, a busca pela bebida é um processo suicida. É uma coisa tão difícil da gente afirmar, mas a gente tem algumas evidências, né, Maria, que às vezes tem tantas coisas que as pessoas fazem que, na verdade, a gente entende que tem uma busca por uma não-vida, né, não exatamente pelo suicídio, mas por um não viver, um não viver bem,
o uso de drogas, o uso de bebida, o uso de várias ações, o fato da pessoa pegar o carro e andar em altíssima velocidade, a gente pode entender tudo isso como um processo suicida também, né? Porque pode vir a óbito, pode vir a morte em função disso, né? Então, é uma coisa para a gente pensar assim. Jéssica, parabéns, ótima palestra, gratidão, obrigado, Jéssica. A Miriam, parabéns, foi enriquecedora este webinar, obrigado. A Laís, parabéns pela palestra. Vai ter continuação dessa palestra, a gente vai ter outro webinar agora na quarta e na sexta-feira também sobre o tema de suicídio, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, os meus contatos. Vocês podem me procurar pelo Facebook, Instagram, psicólogo Edmar Costa, e eu vou fazer várias outras lives também esse mês todo, né, que a gente já faz o ano inteiro, esse mês muito mais. Então, quem quiser me seguir, é só procurar Edmar Costa Psicólogo, ou Psicólogo Edmar Costa no Instagram e no Facebook. Tá aí meu e-mail, se alguém quiser, endereço, alguém que precisar, a gente está à disposição. Alexandro, parabéns pelo evento, obrigado, Alexandro. A Joyce, talvez possa ser inconsciente em alguns casos de psicose, sim. Se a gente pensar na psicose, sim, Joyce, em que a pessoa está alucinando ou delirando, e na tentativa de se proteger acaba morrendo por suicídio, errando a mão, né, que eu havia falado. Por exemplo, acha que precisa colocar fogo para evitar que um invasor entre e acaba morrendo. Isso é real, né? Um caso de psicose, sim. Maria, assunto muito bom, gratidão também. Deise, também obrigado. A Judite pergunta se a síndrome do pânico, que é uma super ansiedade junto com o medo de morrer, tem algo inconsciente com relação à morte. Também pode ter um medo da morte muito grande, e talvez esse medo tão grande que tenha da morte pode acabar levando à própria morte por fazer ou ter um ato exagerado, um movimento exagerado e causar então a morte. Um adolescente que, a Malu perguntando, um adolescente que tenta suicídio pode ficar sozinho? Não. Tem que ter a rede de proteção, tem que ter alguém vigiando esse adolescente, tem que afastar os meios letais, saber como foi a forma dessa tentativa de suicídio, quais as outras que ele pode utilizar. Então ele não pode ficar sozinho de forma alguma, nem adolescente, nem criança, nem adulto, ninguém, na verdade. Um adolescente e uma criança tem que tomar muito mais cuidado também. A Ângela, tem alguma dica para identificar se o adolescente está fazendo as falas sobre o suicídio somente para chamar a atenção da família? Independente se ele quer chamar a atenção ou não, Ângela, a gente tem que ficar atento a todas as falas dele, se aproximar o máximo possível desse adolescente, ficar muito perto desse adolescente, para que esse tipo de situação a gente consiga evitar, para que ele não vá às vias de fato e morra por suicídio, né? Então, dificilmente a gente vai saber se ele está querendo chamar atenção ou não, né? A Mônica, obrigado pelas respostas e informações. A Cristiane está dizendo que não haverá certificado, tá, gente? A Vetor não dá o certificado para o webinar. Gratidão pelo evento. Sandro, obrigado. Sueli, muito obrigado. Antônio, foi muito esclarecedora a palestra, amei. Sou psicólogo e confesso que na minha vida nunca vi uma palestra tão proveitosa. Obrigado, Antônio. Muito obrigado. Fico muito grato com isso. Até comovido, porque é uma coisa que a gente faz com muito carinho, com muita atenção, tá bom? Se precisar de ajuda, estamos aí. Kelly, obrigado, foi excelente, parabéns, gratidão pelo evento. Stella, agradeço muito compartilhar seus conhecimentos. Adriano, obrigado.
Adriana da CEPEL também, obrigado. Ângela, ótima palestra, parabéns. Ângela diz, existe um número grande de suicídios que não são divulgados por pedido da família, também, né? Isso dificulta os estudos e até mesmo a ajuda. Sim, Ângela. Tem muitos suicídios que a gente nunca vai saber que é um suicídio. Por exemplo, uma pessoa pega um carro em alta velocidade e bate. É aquele acidente que a gente vê e não entende como é que a pessoa bateu ali, em nada, né? E, na verdade, pode ser uma tentativa de um suicídio ali, né? E não simplesmente um acidente. E tem um alto índice de subnotificação, né? De não querer. Antigamente tinha uma questão de seguro de vida, né? Se a pessoa morria por suicídio, o seguro não pagava, né? Hoje já paga, mas antes não pagava. Então as pessoas, às vezes, sei lá, pedia para o médico colocar que era um traumatismo craniano, embora ela tenha pulado do 20º andar, né? Era dado como um traumatismo craniano só. Irani, muito gratificante o evento, aprendendo mais para ajudar. Isso mesmo, essa é a intenção. Kelly, formidável suas explicações, adorei, muito obrigado por essa tarde de aprendizado, agradeço, Kelly. Fabrícia, muito esclarecedor, obrigado. Judite, muito obrigado pela resposta sobre o pânico. Malu, perfeito, obrigado. Cristiane Edmar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, eu que agradeço. Pessoal da Vetor, novamente, por esse convite, essa parceria. Joyce, obrigado. A Kelly, concordo com o Antônio, tenho casos de pacientes com essa questão de suicídio e me ajudou muito. Obrigado, Kelly. Ângela, muito obrigado, foi realmente muito bom, parabéns. Célia, podemos chamar de suicídio, morte acidental por estimulantes também, Kelly. Desculpa, Célia. É algo que pode acontecer, é algo que pode vir a acontecer, e a gente não consegue dar conta disso, né? Heraldo, sou neuropsicólogo, parabéns pela sua perfeita palestra. Obrigado, Heraldo. Gente, eu acho que já deu a nossa hora. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês, o empenho de todos vocês aqui em estar juntos aqui com a gente nessa tarde. A Vetor tem outros eventos aí na quarta e sexta-feira, no mesmo horário, às 15 horas, e é só fazer inscrição e participar, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelo carinho, pelas perguntas, e numa próxima vez a gente se encontra, tá bom? Um grande abraço para todos, gratidão, e se cuide, tá bom? Se cuidem e ajude a cuidar dos outros, tá bom? Para que a gente não precise chorar, né, um outro suicídio. Um grande abraço. Obrigado.